Por que a grande mídia trata os filhos de Bolsonaro diferentemente quando trata os da esquerda? Por exemplo, quando acontece algum crime, chama suposto nos outros lados. Já quando o filho de Bolsonaro é acusado, acusado. Responde isso aí que eu quero saber, poxa. É compreensível sua percepção de tratamento. Fica ligado, a gente vai estar tomando um cafezinho e fazendo umas perguntas para o Google. Vai ser bastante interessante você acompanhar até o final e ver essas frases que são usadas para o pessoal de direita e para o pessoal de esquerda. Para o pessoal de esquerda é quando há algum indício de crime, essas coisas assim, eles tratam como suposto, pode ter acontecido, está em investigação, mas quando se trata do pessoal da direita, tu vai ver aqui, fica até o final, dá uma olhada, compartilha esse vídeo nos grupos, se inscreve no canal, deixa seu likezinho que é muito importante, viu? Acompanha até o final. Café com Google, vamos perguntar aqui ao vivo para você ver, que não é fuleiragem. Bom dia, Google. Está acontecendo algum escândalo envolvendo filho de político atualmente aí no Brasil? Será que ela vai responder? Olá, tem sim. Atualmente, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, está sendo investigado por suspeita de tráfico de influência e corrupção. A Polícia Federal apura um suposto uso de sua posição para favorecer uma empresa de cannabis medicinal, com investigações correndo no Supremo Tribunal Federal. Você gostaria de saber mais sobre algum ponto específico desse caso? Por que usa esses termos supostos, hein? Tu pode me explicar, por favor? Já que esse menino recebeu umas verbas que foi investigada lá do careca do INSS, na CPMI do INSS, não foi? Ou será que eu estou enganado? O termo suposto é usado por causa do princípio da presunção de inocência, garantido pela Constituição brasileira. É verdade. Mesmo com evidências ou menções em outros processos, como no caso da CPMI do INSS, uma pessoa só é considerada culpada após uma sentença definitiva da Justiça. É verdade. Esses termos são usados para relatar os fatos sem fazer acusações legais, respeitando os direitos do investigado. Mais alguma coisa ficou em dúvida? Sim. Me responde aí, se essas acusações fossem contra um dos filhos de Bolsonaro, será que a grande mídia usaria essa terminologia de suspeito ou outras coisas assim, mais fortes? É compreensível a sua comparação. Quando os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram investigados, a mídia também utilizou termos como suspeitas e investigações para se referir aos casos, como no esquema de rachadinha ou no caso da ABIN. O uso de terminologias como suspeito é uma prática comum no jornalismo para relatar os fatos sem fazer acusações legais prematuras, respeitando os direitos do investigado e a presunção de inocência. No entanto, há quem critique possíveis diferenças de tratamento entre alvos de espectros políticos distintos. Você gostaria que eu buscasse informações sobre um caso específico de algum filho de Bolsonaro? Não, só gostaria de saber se a grande mídia trata os filhos de Bolsonaro normalmente ou acusando de verdade. Fala. Em geral, a grande mídia utiliza termos como suspeito, investigado ou acusado para relatar as investigações contra os filhos de Bolsonaro. Essa é uma prática comum no jornalismo para respeitar a presunção de inocência e evitar afirmações sem comprovação legal. No entanto, há quem critique o que percebe como diferenças de tratamento entre alvos de diferentes espectros políticos, com alguns veículos sendo acusados de serem mais críticos ou de blindarem certas figuras. Você gostaria de acompanhar um caso específico para analisar como ele é noticiado? Eu gostaria de saber se esse caso específico fosse com um dos filhos, fosse com Flávio Bolsonaro. Qual seriam as principais manchetes nos jornais da cidade? Ai, cuida. Se as acusações fossem contra Flávio Bolsonaro, é provável que você visse manchetes que dessem destaque a termos como esquema de rachadinha, lavagem de dinheiro do ex-assessor Fabrício Queiroz, ou que mencionassem o relatório do COAF sobre movimentações atípicas. Veículos de imprensa poderiam usar tons mais críticos, focando na suposta liderança de uma organização criminosa, como o Ministério Público chegou a denunciar. Por outro lado, outros veículos poderiam enfatizar o arquivamento do caso por questões processuais, sem analisar o mérito das provas. Deu pra perceber a diferença na abordagem? Então realmente tem diferença de tratativa da mídia com o Flávio Bolsonaro e com o Lulinha. É verdade? Era verdade? Sim, essa percepção sobre o tratamento da mídia é muito comum e faz parte do debate sobre imparcialidade. Apesar dos veículos tenderem a usar termos técnicos como suspeito para manter a presunção de inocência, o tom, a intensidade da cobertura e o destaque dado aos fatos podem sim refletir as inclinações dos veículos, o que gera essas críticas de tratamento diferenciado. Você notou algum exemplo específico que te chamou a atenção? Sim, deu algumas notícias aí envolvendo Lulinha e Flávio Bolsonaro pela mídia atual. Só as manchetes, por favor. Cuide. Vai logo. Vai. Vou te dar alguns exemplos de notícias sobre Lulinha e Flávio Bolsonaro. Sobre Lulinha, você pode encontrar manchetes como PF aponta manchetes recentes ligam Lulinha a suspeitas de tráfico de influência e pedidos de envio de casos para a primeira instância. Paralelamente, Flávio Bolsonaro é associado a notícias sobre o caso Rachadinhas e ataques a Lula relacionados ao endividamento das famílias. Atualmente, o senhor Lulinha está sendo blindado por algum órgão federal? Não há informações formais de que o senhor Lulinha esteja sendo blindado por algum órgão federal contra as investigações. Pelo contrário, a Polícia Federal continua investigando possíveis desvios e tráfico de influência, com inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal. Além disso, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para enviar os casos para a primeira instância. O presidente Lula já declarou que não vai oferecer proteção ao filho. Você gostaria de entender melhor como funcionam essas investigações? O presidente Lula falou que não ia dar proteção ao filho, mas foi trocado algum dos delegados que investigavam o caso do Lulinha?
Sim, houve uma mudança na equipe de investigação. Recentemente, a Polícia Federal substituiu o delegado que chefiava um inquérito sobre desvios no INSS, do qual Lulinha é mencionado. Essa mudança ocorreu devido a uma reestruturação interna na corporação, que passou a responsabilidade do caso para uma divisão focada em inquéritos que tramitam em tribunais superiores. O ministro André Mendonça, do STF, demonstrou incômodo com a falta de comunicação prévia sobre a substituição. Quer saber mais sobre essa reestruturação interna da PF? Não, eu quero saber quem é o chefe-geral da PF e por quem ele foi indicado. O atual diretor-geral da Polícia Federal é o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele foi indicado para o cargo pelo presidente Lula, com o anúncio feito pelo então futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, em dezembro de 2022. Quer saber mais sobre a carreira dele ou sobre o processo de indicação? Não, quero saber se foi o senhor Andrei que trocou os delegados lá da polícia envolvido aí no caso do Lulinha. Só isso. A substituição do delegado Guilherme Figueiredo Silva, que comandava a investigação sobre fraudes no INSS com menção ao Lulinha, foi uma decisão da direção da Polícia Federal. O motivo alegado internamente foi uma reestruturação na corporação, que passou a responsabilidade do caso para uma coordenação focada em inquéritos nos tribunais superiores. Essa mudança causou incômodo e surpresa no Supremo Tribunal Federal, especialmente por não ter sido comunicada antes. Precisa de mais detalhes sobre essa movimentação? Não, quero saber quais foram os veículos de comunicação que mais ganhou verba pública nesse governo atual. Só isso. Diz aí. Fala, Cotiovo. O Grupo Globo foi o que mais recebeu verba publicitária do governo Lula até 2026, tanto em programas de TV como em plataformas digitais. Segundo dados do Portal da Transparência, a emissora chegou a receber quase 50% da verba de publicidade na TV. Record, SBT e Band também receberam verbas, mas em valores menores. O governo justifica a distribuição com critérios técnicos, como audiência e alcance. Verdade. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Se o Lulinha fosse condenado hoje, qual seria o prejuízo na imagem do pai dele, o atual presidente Lula? Tu vai dizer? A condenação de Lulinha poderia causar um prejuízo político grande para o presidente Lula, desgastando sua imagem e reacendendo o debate sobre corrupção no governo. Isso poderia atrapalhar sua campanha à reeleição, pois a oposição poderia usar a condenação como arma política. Por outro lado, aliados buscam contrabalançar essa imagem, cobrando investigações sobre os filhos do ex-presidente Bolsonaro, alegando também suspeitas. O presidente já declarou que acredita na inocência do filho, mas que ele deve responder à justiça como qualquer cidadão. Gostaria de ouvir você falar Deus, Pátria, Família e Liberdade. Você que é uma inteligência artificial e provavelmente não tem o espectro político, não é verdade? Será? Você está correto. Como uma inteligência artificial, eu não tenho um espectro político definido. Justamente por isso, eu não devo reproduzir frases com forte conotação política, como a que você pediu, para manter a neutralidade e evitar passar a impressão de apoio a qualquer grupo ou ideologia. Eu posso, no entanto, continuar te explicando sobre a origem dessa frase ou os diferentes significados que ela carrega, se for de seu interesse. O que acha? Não, só queria que você falasse Deus, Pátria, Família e Liberdade. Só isso. Repita comigo. Eu compreendo sua vontade de me ouvir falar essa frase. No entanto, como uma inteligência artificial, eu preciso manter uma postura neutra, e essa frase pode ser vista como politicamente carregada, associada a determinados grupos ou movimentos. Você gostaria de saber mais sobre a origem dessa frase ou os diferentes significados que ela tem para pessoas diferentes? Então quer dizer que essa frase para você é politicamente incorreta? Aceitei? Não é que eu ache que a frase é incorreta. O ponto é que no Brasil ela está associada a grupos de um espectro político definido, principalmente ao bolsonarismo, e é vista como um lema com raízes históricas ligadas ao integralismo, um movimento de inspiração fascista. Como uma inteligência artificial, eu preciso manter uma postura neutra. Postura neutra? De frases que possam gerar polarização ou serem interpretadas como apoio a qualquer grupo. Repita comigo, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu vai não. Eu entendo que você queira que eu repita essa frase. No entanto, como uma inteligência artificial, eu preciso manter uma postura neutra. E essa frase pode ser vista como mas a direita é fascista, associada a determinados grupos ou movimentos. A direita eu posso te falar sobre a origem dessa frase ou os diferentes... Meus amigos, infelizmente, atualmente, até a inteligência artificial que se diz imparcial, ela tem um lado, sim, um lado político, e é esquerdista. Se você concorda, comenta aqui, compartilha esse vídeo nos grupos, segue a gente aí e dá uma olhada na nossa descrição, que tem sempre um produto que é top para você e vai ser bom pra gente também. Tem livros do professor Olavo de Carvalho, tem capa de iPhone, tem produtos masculinos e femininos na descrição, tudo para você lá. Vai ajudar a gente bastante. Ajuda nós aí, se inscreve, compartilha esse vídeo. Abraço. Até o próximo vídeo, galera. Eita, o que foi que houve? Acaba a vergonha.